Seja bem-vinda ao módulo 4. Nesse módulo você vai resolver uma charada comigo, hein? O que é o que é? O que é o papel da coordenação? O que deve fazer a coordenadora no SUAS? Do CRAS, do CREAS, do POP? Você sabe me responder essa pergunta? Nós vamos juntas desvendar essa charada e examinar neste módulo cada uma das atribuições previstas nas normativas. Talvez você tenha uma noção, mas pode ainda não se sentir 100% segura de dizer realmente qual é o seu papel. Tudo bem, aqui nesse módulo você vai examinar, você vai compreender, vai sanar de uma vez por todas essas dúvidas. E como executar essas atribuições é o que você vai aprender ao longo da nossa formação. Eu quero que você saiba que você ocupa um local necessário, independente da forma como você chegou nele, se você foi convidada, indicada, se você é comissionada, passou por um processo seletivo ou por um concurso, o cargo de coordenação existe e é você que está o ocupando. E este cargo, ele tem atribuições específicas a serem executadas. Você precisa, então, conhecer, dominar todas essas atribuições. Por quê? Se você não sabe o que fazer, você acaba fazendo o que não deve. Você acaba deixando de fazer coisas que são importantes e necessárias para o funcionamento correto da sua unidade. E por falar nisso, esse é o primeiro ponto. Você sabe, de fato, qual a função de ser da unidade que você coordena? Ah, André, eu sei, o CRAS trabalha com a prevenção, o CREAS trabalha para superar a violação de direitos. Eu não estou dizendo só de saber falar assim, eu estou dizendo de conhecer profundamente, na raiz, na razão de existir. Para que o CREAS existe? Para que o CRAS ou a outra unidade que você coordena existe? Qual a finalidade, qual o fundamento dessa unidade? Isso é uma reflexão importante que você precisa começar a fazer. E se você não tem domínio sobre isso, a sua tarefa, a sua primeira tarefa é começar a pesquisar e aprofundar um pouco mais. As cartilhas de orientação das unidades são essenciais neste caso. E, além disso, existe uma outra questão no cargo da coordenação, que é uma dimensão política desse cargo. Em geral, a grande maioria, das coordenações são comissionadas ou contratadas. Ainda são raros os profissionais da coordenação que são efetivos por concurso público, embora haja essa recomendação na NOB SUAS. Então, isso faz com que este cargo tenha, sim, uma dimensão política, no sentido de que quem está na administração municipal, o gestor, o prefeito, ele quer construir políticas, Ele quer construir políticas públicas, mas também a política dele, E isso, às vezes, vai mexer em alguns aspectos da coordenação. E nós vamos aprofundar um pouco mais nisso também. E para solucionar um pouco dessa questão, para poder harmonizar um pouco isso, porque embora tenha uma dimensão política, é um cargo técnico, é um cargo que exige um nível superior, que exige conhecimento e habilidades em relação ao SUAS, então você precisa ter uma conversa com quem te contratou, com quem te convidou ou quem te indicou para este cargo, com seus superiores, para fazer o quê? Um alinhamento de expectativas. Você já teve essa conversa, esse alinhamento? Você sabe o que é esperado de você, considerando essa dimensão política na sua unidade? Por exemplo, eu quando assumi a coordenação do CREAS, fui convidada, e havia uma necessidade ali de melhorar a imagem daquela unidade perante o sistema de justiça. Isso era a demanda do meu empregador, do meu superior naquele momento, porque as coordenações anteriores haviam algumas questões que não estavam ali satisfatórias para ele. Então, eu tinha já em mente essa questão e fui pensar em estratégias técnicas e também diplomáticas para que a gente pudesse melhorar essa dimensão, essa relação. Então, eu quero que você tenha
essa coragem de ter essa conversa, né? De saber o que está sendo esperado de você, o que é requisitado da sua parte. Porque aí você faz um alinhamento de expectativas. Porque eu não estou dizendo que você tenha que fazer tudo que é esperado, mas você deve, inclusive, dizer aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não deve fazer, e assim, alinhando, conversando, as coisas se combinam e aí você consegue ter mais tranquilidade e leveza para fazer o seu trabalho. Então vamos lá, esse módulo tem a finalidade disso, da gente olhar e identificar, aprender quais são as atribuições das coordenações no SUAS. Na próxima aula você vai conferir um compilado de todas as atribuições e nós vamos passar por cada uma delas. Mas antes disso, você tem duas tarefas. A primeira é me responder aqui no chat se você tem domínio e conhecimento profundo do cerne, da razão de ser da unidade que você coordena. Mas olha lá, hein? Eu quero a sua sinceridade. E outro ponto é em relação a essa conversa de alinhamento de expectativas. Se você não teve, vá ter essa conversa então. Essas são as suas duas tarefinhas dessa primeira aula e esse módulo está apenas começando. Bora para a próxima aula?